Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, 8 de março, semana curta, pós-carnaval, e a gente aqui já entregando para vocês informações de muita qualidade sobre o comportamento do investidor estrangeiro no nosso mercado. Então aquele recado sempre, se você já conheceu o nosso trabalho, já chega, senta o pé na porta e deixa o seu like. Se você estiver passando por aqui e gostar desse conteúdo e queira ficar craque na informação do fluxo estrangeiro, você pode se inscrever no canal, ative o sino de notificação para que você sempre fique por dentro dessas movimentações por parte deles e principalmente avise aos seus amigos que atuam no mercado financeiro. A gente tem um conteúdo aí muito top das pressões existentes por parte deles. Aproveitando dessas pressões, pessoal, esse conteúdo do canal, como a gente sempre fala em todos os vídeos, a gente colocou aqui agora, inclusive até na nossa tela de abertura da estrutura do canal, o conteúdo desse vídeo é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Por isso que a gente fala sempre, seja seletivo em suas análises. Foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Mais uma vez, estrutura do canal para quem é novo que está chegando por aqui, a gente acompanha o fluxo estrangeiro por duas frentes. Fluxo oficial estrangeiro, tanto para o segmento da Bovespa, esses dados sempre saem com 2 dias úteis de atraso e somente o saldo geral, e também os contratos futuros da BMF, a gente acompanha os contratos futuros do índice, do dólar e também dos juros. Vai lá na nossa página, no canto esquerdo do conteúdo do canal, a gente está sempre divulgando essas informações aí para vocês. E a gente acompanha também, pessoal, o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Isso é muito top, a gente consegue filtrar absolutamente tudo. Fluxo por parte deles nos ativos do Ibovespa, em todos os setores, e no caso do mercado futuro, os contratos de índice e também de dólar. A gente vai começar o vídeo de hoje já demonstrando aqui para vocês, pessoal, que essa semana curta, olha como é que eles terminaram em relação à movimentação no nosso mercado. Ambiente vendedor, 726 milhões. Lembrando que a gente encerrou essa semana com uma alta de 0,80 para o nosso Ibovespa, muito em função da movimentação de alta que a gente teve no pregão de hoje, sexta-feira. Eles andaram também na movimentação vendedora para os contratos do Ibovespa Futuro, que terminaram em alta. E dá só uma olhada, pessoal, 71 milhões de ponta de compra para os nossos contratos do dólar futuro. Lembrando que na semana passada a gente já tinha comentado com vocês que eles atuaram numa ponta compradora, e nessa semana intensificaram. O dólar na semana passada já tinha subido 1%, e nessa semana já subiu aí quase 2,5%. Em relação aos principais mercados pelo mundo, ambiente de desvalorização, ou seja, o mundo caiu e a gente conseguiu aí subir muito em função do pregão de hoje, 0,80, e eles atuando numa ponta vendedora. Mas olha o que mais interessante é o seguinte, pessoal, nessa ponta vendedora, olha o que eles conseguiram fazer. Dá uma olhada aqui que dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles andaram numa ponta vendedora em 19 deles. Somente aí o índice de materiais básicos e também os índices do fundo imobiliário, IFIX, que andaram com uma ponta de compra. E dá uma olhada, pessoal, que mesmo assim, olha o grau de eficiência deles, pessoal. Grande maioria dos setores, e simplesmente eles tiveram o quê? Projeção de lucro Ibovespa com a terceira melhor performance do nosso mercado, quase 12 milhões de projeção de lucro nessa semana. A gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal, e mais uma vez a gente vai demonstrar para vocês o nosso quadro evolutivo para que vocês entendam o quão eficiente é esse grupo estrangeiro, nesse caso aqui especificamente pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Eles estão com uma projeção de lucro recente de 7 semanas consecutivas, pessoal. Isso é muito show de bola, e não só essas 7 semanas, a gente que está aqui fazendo esse conteúdo com vocês há mais de 2 anos e meio, a gente vai completar aqui em julho desse ano 3 anos de acompanhamento. Eles têm semanas que eles são perdedores, ok, mas olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores. A gente tem muito orgulho de poder seguir quem manda em relação à movimentação do preço no nosso mercado. Bom, se a gente verificar aqui então, olha o grau de eficiência por parte deles, pessoal. Eles tiveram aqui, nessa semana, diante desse ambiente, o nosso Ibovespa, eles lucrando nas duas pontas. Os 15 ativos que mais compraram, 1,37 de alta média. Os 15 que venderam, baixa média de 0,54.
carro-chefe da semana, as ações de Vale, pessoal, compraram 258 milhões de reais, lembrando que na semana passada eles estavam atuando numa ponta vendedora no ativo e ajudou a segurar a movimentação de Vale, que terminou semana passada com ambiente de desvalorização. E nessa semana que eles empurraram, simplesmente o ativo subiu aí 4,5%, é o que a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. Quando eles atuam numa ponta vendedora, eles costumam jogar uma âncora no ativo, ou seja, fica uma alta, caso o ativo suba, fica uma alta amarrada. E quando eles atuam numa ponta compradora, eles ajudam o quê? A deslanchar esse movimento. Como destaque aqui, de ponta compradora, as ações de Raia Drogasil, alta de 4,60, e eles atuando nessa ponta compradora. Lembrando, para quem é antigo no conteúdo do canal, mais uma vez eu falo, eles têm o conteúdo de fluxo comprador de longo prazo em relação às ações da companhia. Na ponta vendedora, a gente teve aqui como carro-chefe da semana as ações da Suzano. Poxa, Renato, mas como que pode? O dólar subiu na semana, Suzano, como exportadora, papel e celulose, deveria subir. Eu concordo, pessoal, mas é mais um paradigma que a gente consegue quebrar. Ou seja, o ativo teve uma desvalorização na semana de 3%. E quem manda no mercado fez o quê? Ponta vendedora, 150 milhões de reais. A gente teve aqui, como destaque da semana, a gente teve aqui as ações de JBS, que tiveram uma queda aí de quase 7%, e também as ações de CCR, pessoal, com mais de 8% de desvalorização, e a gente tendo aí um ambiente de venda por parte deles no nosso mercado. Lembrando que na semana passada já tinha tido o fluxo vendedor por parte deles no nosso mercado e também o ativo já estava em correção. Bom, vou comentar aqui com vocês agora no conteúdo do canal exatamente como é que anda a evolução do fluxo estrangeiro aí pelas corretoras estrangeiras. Bom, pessoal, na primeira parte de 2019, olha o tamanho dessa linha pontilhada do Ibovespa. Eles estavam o que, pessoal? Comprando a rodo, ou seja, o nosso mercado saiu de 87 mil pontos e foi bater aqui 97 mil pontos. A gente subiu aí 10 mil pontos com eles empurrando o nosso mercado. Só que, a partir do início de fevereiro, eles estão fazendo o que, pessoal? Uma trajetória descendente de fluxo, pessoal. E o que está acontecendo com o nosso mercado? O nosso mercado está fazendo o quê? Um ambiente corretivo. Poxa, Renato, mas essa semana a gente teve um ambiente de valorização. Ok, mas se a gente verificar aqui, a gente está fazendo o que, pessoal? Topos e fundos descendentes no ambiente desse gráfico de linha para o nosso Ibovespa. Então a gente precisa de ficar muito atento nessa movimentação por parte deles, que mais uma vez a gente comenta aqui. Olha aqui os setores de peso. É o nosso carbono eficiente, o mini Ibovespa sem Vale. Olha aqui o setor financeiro, que eles estão atuando aí numa ponta vendedora, e principalmente aí, pessoal, nesses setores de peso que eles estão atacando no nosso mercado dessa ponta vendedora, índice de dividendos que também comporta muito ativos do setor financeiro. A gente precisa de ficar atento e não ficar só naquele auê todo que as pessoas no mercado costumam pregar, principalmente aí para os investidores, pessoas físicas iniciantes dentro do mercado financeiro. Bom, a gente vai comentar aqui com vocês agora em relação aos 8 principais setores em relação à movimentação do preço e do fluxo. O que é novo no canal? Barrinha amarela abaixo do zero, fluxo vendedor. Barrinha amarela acima do zero, fluxo comprador. A gente teve um destaque aqui no setor financeiro, as ações de Bradesco, pessoal. O ativo aí que eles compraram, salvaram a pele em relação ao setor financeiro para as ações de Bradesco, e Bradesco terminou a semana com ambiente de valorização. Em relação ao setor de consumo, a gente já tinha comentado com vocês, né, pessoal? No caso aqui de JBS, ambiente de desvalorização mais expressivo, eles andando aí numa ponta vendedora. Em relação à ponta compradora, em relação a esse setor, a gente teve aqui as ações da MRV, pessoal. MRV, que já subiu na semana passada, só que na semana passada eles não tiveram nem aí, e nessa semana ajudaram a empurrar a movimentação da companhia. O interessante é o que a gente conseguiu perceber nessa semana, depois de muita onda vendedora por parte deles nas ações de Via Varejo. Nessa semana, pessoal, Via Varejo aí terminando com uma alta superior aí a 3%, 3,08%, e eles andando numa ponta compradora no ativo em relação à movimentação no nosso mercado. Se a gente verificar aqui no setor de materiais básicos, destaque exatamente o que a gente viu aí
para as ações de Vale, que subiram mais do que as ações de Bradespar. Ou seja, por quê, pessoal? Olha a pontinha vendedora aqui. É o que a gente está sempre comentando. Quando eles atuam numa ponta compradora, o ativo sobe mais. E quando eles atuam numa ponta vendedora, o ativo sobe menos. Lembrando que a gente teve aqui o destaque de vendas para as ações de Suzano. Bom, para o setor de óleo, gás e biocombustível, pessoal, Petrobras na semana passada já tinha caído, eles estavam vendendo. Nessa semana, Petrobras fechou bem próximo do 0 a 0, a ação preferencial, e a ação ordinária fechou aí com um ambiente de desvalorização um pouco mais intenso. As ações de Ultrapar, pessoal, na semana passada eles já tinham comprado o ativo e o ativo estava caindo nessa semana aí, o segundo ativo de maior valorização para o setor, e eles atuando aí com maior volume de compra dentro do nosso mercado. A maior valorização veio de BR Distribuidora, que na semana passada tinha caído com eles comprando, e nessa semana continuaram essa onda compradora e o ativo aí correspondendo com a maior alta do setor. Em relação ao setor de serviços públicos, a gente lembra que a gente teve uma forte correção na semana anterior para as ações de Eletrobras, tanto Elet 3 quanto Elet 6. Eles atuaram numa ponta vendedora de Elet 3, só que nessa semana a Elet 3 voltou a cair e eles atuaram numa ponta compradora mais pujante, inclusive caindo menos do que as ações de Elet 6, que eles andaram numa ponta vendedora dentro do nosso mercado. O destaque desse setor foram para as ações de Energias Brasil, ambiente comprador por parte deles, inclusive o ativo tinha caído na semana passada muito expressivamente com eles vendendo, nessa semana ambiente comprador. Se a gente verificar aqui, setor industrial que a gente tinha comentado com vocês, na semana passada a CCR já estava com fluxo de venda e o ativo caiu, só que no caso das ações da Eco Rodovia, pessoal, eles estavam comprando na semana passada, inclusive foi o único ativo do setor que tinha se valorizado, só que nessa semana empurraram o ativo para baixo e teve aí a maior queda do setor industrial dentro do nosso mercado. Se a gente verificar no setor de saúde, a gente continua com o ambiente vendedor aqui para as ações de hipermarcas nesse curto prazo. Na semana passada foi o ativo que teve aí uma ponta de venda e o ativo caiu com maior ênfase nesse setor de saúde. Nessa semana novamente hipermarcas, novamente queda, eles atuando aí no fluxo vendedor para ativo para o nosso mercado. O destaque de ponta compradora, conforme a gente já comentou no início do vídeo, as ações de Raia Drogasil, uma ponta de compra por parte deles e fluxo de longo prazo também comprador em relação às ações da companhia. Bom, no setor de telecomunicações, pessoal, a gente teve aí tanto as ações de TIM quanto as ações de Vivo com o ambiente vendedor. Lembrando que no caso de Vivo, que teve vendas maiores, subiu menos na semana. Como o TIM teve vendas menores, conseguiu se descolar mais. É o que a gente sempre está comentando com vocês. Parece que quando eles atuam numa ponta vendedora, se o ativo não cair, ele consegue subir, ok, só que ele consegue subir menos do que aí os seus pares, de repente, dentro do mesmo setor. E só lembrando mais uma vez, o nosso canal não é call de compra, não é call de venda, mas fique atento nas pressões existentes, tanto de compra e de venda, para que você possa fazer um embasamento coerente, uma análise própria para atuar no mercado financeiro. Bom, se a gente verificar aqui, pessoal, o fluxo do mercado futuro, a gente vai começar aqui a comentar com vocês o fluxo por parte deles no índice futuro. Ou seja, no pregão de quarta-feira venderam o nosso mercado aí, teve uma queda mais expressiva. No pregão de quinta-feira, ou seja, de ontem, eles compraram, o mercado começou a fazer uma recuperação. E no pregão de hoje, o mercado continuou essa recuperação, só que eles simplesmente venderam tudo que eles tiveram de ambiente comprador no ambiente de quinta-feira no nosso mercado. Conseguiram colocar um lucro no bolso, o preço médio aí favorável em relação a essa movimentação. No dólar, pessoal, a gente teve aí um movimento, conforme a gente tinha comentado com vocês no nosso último vídeo. Eles tiveram uma compra muito expressiva no pregão de sexta-feira passada, e nessa semana curta, quarta, quinta e sexta, ambiente comprador Futebol Clube e a moeda americana, que abriu o contrato a 3,73, já está batendo 3,87, ou seja, 14 centavos, 140 pontos de valorização, e eles ajudando a empurrar essa movimentação no dólar para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui na movimentação do fluxo oficial para o nosso Ibovespa, o que acontece, pessoal? A gente chegou a ter um ambiente comprador muito pujante aqui no mês de janeiro, inclusive impulsionando a alta do mercado, conforme a gente viu aí, e simplesmente eles já venderam quase tudo na movimentação do fluxo oficial. Se a gente pegar aqui o fundo que eles fizeram, menos 4.300 e 1.700, quando eles pararam do ambiente comprador, vai dar mais ou menos 5,5 bi. Ou seja, chegaram a vender quase tudo dessa movimentação, e o nosso Ibovespa, que eles começaram a pegar de 91.800, está batendo aí 95.300. Se a gente verificar, isso dá mais ou menos aí 3%.
E se a gente verificar 3%, pessoal, de 5 bilhões, ou seja, 5 bilhões e meio praticamente, dá mais de 200 milhões. Corrobora exatamente com aquelas semanas positivas que a gente vê por parte das corretoras estrangeiras que a gente apresentou aí no início do vídeo para vocês que acompanham o nosso canal. Ou seja, olha a expertise que eles têm, pessoal. Chegaram a vender quase tudo com o mercado mais para cima. E se a gente verificar a comparação do fluxo oficial estrangeiro e também do fluxo por parte das corretoras estrangeiras, olha o que acontece. Ambos estão descendentes. Eles também compraram, só que no caso aqui do fluxo oficial estrangeiro, a gente considera, pessoal, que tem muito fluxo estrangeiro operando por corretora nacional. E a gente acha que o fluxo estrangeiro que opera pela corretora nacional não é aquele fluxo estrangeiro com expertise tamanha do fluxo que opera através de uma corretora estrangeira que está atuando aqui no nosso país. É um fluxo que é mais arisco. Dá só uma olhada. Quando tem um ambiente comprador, é um ambiente comprador muito mais pujante. As corretoras estrangeiras ficam mais comedida. Quando tem um ambiente vendedor, é um ambiente vendedor muito mais pujante. Ou seja, inclusive, enquanto o fluxo oficial estava fazendo aqui topos em relação aos fundos descendentes do final do ano, as corretoras estrangeiras já estavam fazendo ascendentes e o nosso mercado já estava parando de cair. E simplesmente a gente tem aqui tudo para poder entregar para vocês, porque ambos são bem aderentes ao longo do tempo. Bom, dessa forma, pessoal, a gente encerra o vídeo de hoje. Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Vamos descansar bastante. Semana que vem, semana cheia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do like. A nossa meta de like, vocês estão de parabéns. A gente conseguiu bater mais de 500 likes do nosso último vídeo. Vamos seguir nessa toada, porque aqui no nosso canal a gente não quer parasita. A gente quer realmente as pessoas que se interessam para o mercado financeiro e que nunca deixar de fora o gerenciamento de risco para as suas posições. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!